chegamos num dos assuntos que eu mais gosto, que é a filosofia da escuta. É algo que eu venho tentando aprimorar cada dia mais e que eu venho mais, um dos assuntos que eu venho mais tentando aprender, como ser um bom ouvinte e como essa capacidade de ouvir é importante para os nossos dias. Acho que sempre foi, mas cada geração pensa nos seus problemas, né? E eu vejo que a escuta hoje, um dos caminhos, né, uma das habilidades mais essenciais para a gente poder aproveitar o mundo e não destruir o mundo, porque saber ouvir, saber dialogar, é também preservar a vida. Então, por isso que eu coloquei aqui a filosofia da escuta. E um dos aprendizados que eu mais gostei nos últimos anos tem a ver com os níveis de escuta que me fizeram entender mais um pouco desse lugar que é ouvir outra pessoa. Então, algumas teorias sobre a escuta dizem que existem níveis de escuta, que é como você ouve outra pessoa. Por exemplo, às vezes, quando você está ouvindo alguém, você já está pensando uma resposta para aquilo que ela está falando. Então, você não está ouvindo a pessoa, você está querendo responder a pessoa. Você não está querendo compreender a pessoa, mas você está querendo que ela compreenda você. Então, você está ouvindo de uma forma meio egoísta. E talvez esse não seja o melhor nível de escuta. Se você realmente quer construir uma relação de confiança com a pessoa e realmente dialogar, né, pronto para ouvir o que ela quer dizer, né, o que ela tem a dizer e aprender, talvez, com o que ela tem a dizer. Outro nível de escuta é quando você só ouve a pessoa, não está pensando em uma resposta, mas também não está ligando muito para o que ela está dizendo. Então você está ali só matando o tempo, né? Às vezes você não quer ser mal educado e não deixar a pessoa falar, então você só ouve, mas você só está acessando essa informação e jogando ela para fora, como se ela estivesse entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então, esse seria um segundo nível de escuta também superficial, em que você presta atenção, mas não presta atenção, aquela informação não é relevante para você. Outro nível de escuta seria o nível da escuta ativa, ou a escuta empática, onde você consegue, de fato, se colocar no lugar da pessoa e você está prestando atenção naquilo que ela está dizendo. Então é uma escuta bastante profunda já, que não é muito comum no dia a dia. Muitas vezes a gente está só nesses níveis primeiros, superficiais, de debate, de discussão e de simplesmente absorver sem ligar muito, mas a partir do momento que a gente presta atenção e realmente se importa com o que a outra pessoa está dizendo, isso promove um efeito muito grande na forma que a outra pessoa pensa. Então ela percebe que você está prestando atenção nela e isso dá uma qualidade para o pensamento muito maior. Ela consegue pensar melhor, ela consegue realmente ver que o que ela está falando é importante, né? E não irrelevante ou que você não está dando bola. Então, você percebe que aqui, né, existem muitos jogos entre egos. Então, o que eu estou falando tem que ser importante para outra pessoa, né? Isso que eu estou falando precisa de uma validação, um reconhecimento. Então, é sempre um tentando se colocar no lugar do outro, por isso é empático, e tentando entender o que o outro está dizendo. É uma escuta bastante produtiva, porém, ainda não é um nível mais avançado, digamos assim, de escuta, que seria o outro nível de escuta, que é a escuta generativa. Então, esse foi um dos maiores aprendizados que eu tive, que é você conseguir ouvir outra pessoa e a sua escuta gerar pensamentos novos nessa outra pessoa. Então, a sua escuta é tão importante, tão atenta e você está tão interessado no que a outra pessoa está dizendo, que isso cria um ambiente propício para essa pessoa pensar da melhor forma e você não está tentando se colocar no lugar dela. A ideia da pessoa não é sua, você não está tentando compreender, mas você está incentivando ela a pensar por ela mesma. Você está pensando numa atitude de tentar impulsionar ela a pensar melhor. E isso, quando você escuta dessa forma, quando você não coloca julgamentos nela, você encoraja ela, você tem essa expectativa positiva no que ela vai dizer. Isso é a melhor forma de ouvir e que vai promover a melhor qualidade de escuta possível para alguém, que é essa pessoa, quando se sente ouvida dessa forma, ela
atinge níveis de entendimento, é um nível muito honesto, né? É onde ela realmente pode pensar e ser livre para pensar o que ela quiser, que aquilo vai ser bem acolhido e que a pessoa que está ouvindo ali, ela não está ali para julgar o que ela está pensando, mas simplesmente apoiar, né, o pensamento dela, e isso promove um ambiente onde a pessoa consegue pensar extremamente bem e melhor para resolver as suas questões e seus conflitos e ter ideias novas e gerar insights. Então é um lugar novo que emerge sempre quando tem esse nível maior de escuta mais avançado. Então, duas teorias aqui que eu vejo que falam disso, que é a teoria U, que foi desenvolvida lá do MIT, e o Thinking Environment, que foi desenvolvida pela Nancy Kline. Então, na minha experiência de vida, a junção dessas duas teorias foram as coisas mais ricas que eu tive de aprendizado, de saber como ouvir alguém, onde eu entendi esses níveis de escutas a partir da teoria U e entendi na prática como isso funciona com a abordagem do Thinking Environment, que é ambiente para pensar. Então, é esse ambiente que eu proporciono para a pessoa, que existem um preparo para eu conseguir criar esse ambiente dentro de mim mesmo, alguns princípios que eu preciso considerar para que essa pessoa pense da melhor forma, sempre acreditando que cada um tem a capacidade de pensar, que cada um tem a solução dentro de si mesmo. E então são alguns princípios que o ambiente para pensar promove, junto com uns níveis avançados de escutas que eu vi que ele sempre está acontecendo a partir de um pensamento novo e sincero, autêntico, da nossa singularidade e da nossa autoconsciência. Então, tem tudo a ver com a metodologia aqui que eu quero passar, que é acessar essa autoconsciência, que a gente tome as nossas ações a partir da nossa singularidade. E é quando a gente atinge esses níveis de escuta nesse ambiente para pensar que eu consegui vivenciar uma forma de ser e pensar que fazia muito sentido para mim, que me trouxe muitos aprendizados, me revelou, digamos assim, quem eu era, de fato. Então, recomendo se aprofundar mais nesses temas e poder ter a chance um dia de vivenciar uma escuta esse nível transformador e necessário.